Bem, pessoal, nós estamos na terceira semana, né, de atividades remotas, estamos indo para a nossa quarta e última semana do mês de agosto, né, experimentando essa nova realidade de atividades remotas e dando continuidade às nossas atividades de matemática. Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês a nossa atividade que foi em anexo do guia 3, né, atividade 1, que era uma atividade que relembrava com vocês a noção e o cálculo, né, do MMC, que é uma sigla que abrevia, né, o mínimo múltiplo comum. Assim, o menor múltiplo comum compartilhado, né, por dois ou mais números naturais. Ok? A gente viu bastante isso em sala de aula, né, presencialmente, na parte do primeiro bimestre. E é interessante que a gente, né, nunca esqueça desse cálculo, né, desse conteúdo, porque a gente usa ele bastante em outro tipo de atividade, né, que não seja simplesmente o MMC. Nessa atividade eu vou corrigir com vocês a questão 2 e a questão 4. A questão 1 e a questão 3 são muito parecidas, né, o cálculo é o mesmo, na verdade até um pouquinho mais fácil. Então eu deixo a critério de vocês. Claro, né, que vocês sabem que se tiverem alguma dúvida especificamente em relação à questão 1 e à questão 3, podem tirar diretamente comigo, né, com o seu professor. Bem, a questão 2 diz o seguinte, vamos ler aqui juntos, né, vocês pegam o material e acompanham aí comigo. A estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma da estação, a cada 15 minutos partem ônibus da Aviação Sol, com destino à cidade Paraíso. Os ônibus da Aviação Lua partem da plataforma vizinha a cada 18 minutos, com destino à cidade Porta do Céu. Se às 8 horas da manhã, né, os dois ônibus partiram simultaneamente, a que horas partirão juntos novamente? Então você observa que tem uma parte aqui bem longa, né, de enunciado, e o que a gente viu em sala de aula, né, identificar algumas expressões que nos remetem, né, que nos dão uma pista de que essa é uma questão que a gente vai resolver usando o MMC. Né, se vocês estiverem bem treinados e lembrarem bem, a gente percebeu que palavras como simultaneamente, né, partirem juntos novamente, né, assim, essas expressões, essas palavras, nos dão a ideia de que eu vou usar o MMC no cálculo, na resolução dessa questão. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, vamos começar a resolução em si. Vamos só destacar aqui, né, o que é que a questão nos deu em relação aos intervalos de partida de cada ônibus. Né? O primeiro da Aviação Sol é a cada 15 minutos, o outro, né, a cada 18 minutos, e eles saíram juntos, né, naquele dia às 8 horas. Então essas são as informações que a gente vai guardar para resolver a questão logo em seguida, tá? Então vamos deixar aqui do lado e vamos para a nossa resolução. Bem, galera, já que a gente destacou, né, que é uma questão de MMC, a gente vai utilizar isso, né, esse conhecimento na resolução. Por que eu sei que é uma questão de MMC? Porque se o primeiro ônibus parte a cada 15 minutos, né, eu sei que os intervalos vão ser assim, ele vai partir uma certa hora, no caso lá 8 horas, aí 15 minutos vai partir de novo, depois de 15 minutos, né, 30, vai partir de novo, mais 15 minutos, né, 45, vai partir de novo, mais 15 minutos, né, 60 minutos, no caso uma hora, vai partir novamente e assim, né, sucessivamente. A gente percebe, né, que essa sequência de intervalos de partida do primeiro ônibus forma o que a gente conhece, né, pela sequência dos múltiplos de 15. Claro que aqui deveria ter o zero, né, mas o zero a gente considera como o ponto inicial, né, o tempo inicial em que aconteceu a primeira partida. Aí 15 minutos depois, 15 minutos depois, 15 minutos depois e assim sucessivamente e infinitamente. A mesma coisa acontece com o ônibus da Aviação Lua, só que em intervalos diferentes, né? Ele partiu no instante zero, aí 18 minutos depois parte novamente, né? 18 minutos depois, que vai dar aí 36, né? Parte novamente, 18 minutos depois, né? Que vai dar 54, parte novamente, 18 minutos depois, né? Que aí já vai dar 72 minutos, né? Aqui a gente já começa a trabalhar com 1 hora e 12, certo? E assim, né, como em cima,
sucessivamente também. Né? Então, é por isso, né, que quando a gente identifica essas palavrinhas, essas expressões, a gente entende que é cálculo de MMC na questão como essas, porque os intervalos, né, os eventos vão acontecer em seus respectivos intervalos de ocorrência, e a gente quer saber em que momento os dois vão acontecer ao mesmo tempo. Claro, aqui que a gente percebeu, né, que nenhum coincidiu, né? Não tem nenhum valor igual em cima e embaixo. Mas a gente sabe, né, que lá na frente, em algum momento, vai aparecer um valor igual, que é o que a gente chama de MMC. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui o 15 e o 18, né? 15 e o 18. E vamos decompor esses dois números simultaneamente, né, em fatores primos. Vamos então. 15 e 18, né? Algum deles dá por 2? O 18 dá por 2, então eu vou fatorar por 2. Como o 15 é ímpar, né? Não dá por 2, eu só repito. Já o 18 dá, que dá 9. Assim? Agora a gente percebe que eu tenho dois números ímpares, né? Nenhum deles dá por 2, então eu vou para o próximo número primo, né? Quem é o próximo número primo? É o 3. E, né, coincidentemente, o 3 e o 15 e o 9 dá por 3. 15 por 3 dá 5, dividido, tá, pessoal? A gente está falando de divisão, né? E 9 dividido por 3 dá 3. Na terceira linha, algum dá por 3? O 3 dá por 3, né? Então eu vou dividir por 3. Como o 5 não dá, eu repito. E o 3 por 3 dá 1. Não dá mais por 3, então eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo, depois do 3, é 5. Esse dá por 5, então eu escrevo 5 aqui. E nós vamos ter que 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 1 eu só repito. Pronto, na hora que a gente chega nessa situação, né? Todo mundo igual a 1. A gente encerra aqui a nossa fatoração. E aí, para eu saber o MMC, basta que eu multiplique todos os fatores aqui, né? Entre si. E aí eu vou ter o MMC de 15 e de 18. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 vai dar 6. Né? Aí 6 vezes 3 vai dar 18. E 18 vezes 5, né? Vocês podem fazer aí no cantinho do caderno. Mas 18 vezes 5 vai dar 90. Né? 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, com aquele 4 que subiu, 90. Ok? Então, a coincidência, né? A partida simultânea, né? Que é ao mesmo tempo que ele se refere, vai acontecer a cada 90 minutos. Né? Que a gente observa que vai acontecer um pouquinho mais na frente. 90 já está depois de 72, né? E o 90 aqui em cima vai estar um pouquinho mais para frente. Então, realmente, a primeira ocorrência simultânea, né? Após a partida, vai ser a cada 90 minutos. Só que 90 minutos, né, é 1 hora e 30 minutos, né? Assim? 60 mais 30, 1 hora e 30. Então, a gente sabe, né, que a partir desse momento, a gente sabe que a cada 1 hora e meia, né, depois da ocorrência da partida dos dois, vai acontecer novamente. Né? Então, os ônibus vão continuar partindo nos seus intervalos, né, considerando que nenhum deles se atrasa. E a gente sabe, a partir de agora, que a cada 1 hora e meia, né, depois da partida simultânea, essa partida simultânea vai voltar a acontecer e vai ficar assim, né, até os ônibus pararem de circular. Certo? Então, o problema pede, né, a que horas eles voltarão a partir novamente juntos. Se a primeira vez, né, que eles partiram juntos foi às 8 horas, aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Não vai ser 1 hora e meia. 1 hora e meia é um intervalo que eles, né, voltam a partir de maneira simultânea. Isso quer dizer, né, que se eles partiram juntos pela primeira vez às 8 horas da manhã, isso vai acontecer pela segunda vez depois de 1 hora e meia. Ou seja, né, quando tiver passado 1 hora e meia, a gente vai ter aí, vou colocar aqui embaixo, né, 1 hora e meia, vou somar, né, e isso vai dar a gente 9 horas e 30 minutos. Certo? Então, partiram juntos às 8 horas, vão partir juntos novamente às 9 horas e 30. E a gente sabe, né, que 9 horas e 30 vão partir juntos, então 1 hora e meia depois vão partir juntos novamente, né? Só por curiosidade, a gente sabe que isso vai acontecer a cada 1 hora e meia, então pela terceira vez, né, eles vão partir juntos em que horas?
9h30 mais 1h30, isso vai dar 11 horas, certo? E assim, né, sucessivamente. Toda vez que eles partirem juntos, né, eles vão partir novamente juntos a cada 1h30. Então, depois das 8 horas, né, eles vão partir juntos pela primeira vez às 9h30, certo? De novo, às 11 horas, né? De novo, às 12h30 e assim sucessivamente. Tudo bem? Deu para entender a questão? Legal, né? Então, né, a gente vai marcar essas palavrinhas para entender que o resultado da questão vai ser calculado mediante o MMC, tá? Essa foi a nossa primeira questão. A segunda questão é na mesma linha de pensamento, de raciocínio. Cálculo de MMC, a gente pode observar através do enunciado, que é a questão 4. O que é que ela diz, né? Vamos ler aqui juntos. 3 viajantes de firma, de uma empresa, sairão a serviço no mesmo dia. Então, perceba, eles vão sair juntos, né, em determinado dia. A gente sabe que o primeiro viajante, né, a primeira pessoa, faz as viagens de 12 em 12 dias. Né? Então, se ele saiu hoje, ele vai sair novamente daqui a 12 dias. E depois, de novo, 12 dias. Né? Já está dando para a gente a ideia de múltiplos, né? Assim? O segundo faz viagens de 20 em 20 dias. Então, novamente, saiu hoje, daqui a 20 dias de novo, depois de 20 dias de novo. Do mesmo modo, não é um múltiplo, só que é um múltiplo diferente do anterior. Certo? O terceiro faz viagens de 25 em 25 dias. Então, né, a gente sabe que se ele sair hoje, ele vai sair em viagem novamente daqui a 25 dias, depois 25 dias de novo, e assim, né, sucessivamente. E a gente sabe, né, que eles saíram juntos no mesmo dia. Tá? A questão falou lá em cima. E a pergunta, né, é depois de quantos dias sairão juntos novamente. Né? Então, a gente já percebe aqui de novo essa mesma expressão, né, juntos novamente, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, são essas as palavras que, simultaneamente, né, que nos dão uma ideia de MMC. Tá? Então, de novo, né, a gente sabe que o primeiro vai fazer suas viagens de 12 em 12 dias, então a sequência dele, né, do primeiro vai ser 12. Não precisa fazer isso, né? Isso aqui a gente sabe que é só para a gente entender por que é o MMC. 12, aí 12 dias depois, 24, 36, né? 48, 60, sempre, né, 12 dias para a próxima. E assim, né, sucessivamente. O segundo, né, em 20 em 20 dias, é mais fácil, né? Saiu em 20, vai sair de novo em 40, em 60, em 80, né, em 100, e assim sucessivamente. E o terceiro, né, de 25 em 25. Então, se ele saiu hoje, vai sair de novo depois de 25 dias, de novo depois de 25 dias, então já são 50 dias, 75 dias, né? Com mais 25, 100 dias, com mais 25, 125 dias, e assim sucessivamente também, correto? Aqui, pessoal, observem o seguinte, nessa sequência já dá para perceber algumas coincidências, né, mas que não são o que a questão quer. Se eu observar só os dois primeiros viajantes, a gente observa que já há uma coincidência, né? Que eles vão sair, só os dois vão sair juntos depois de 60 dias. Estão observando isso? Vou circular aqui para vocês de laranja. Tá vendo? O primeiro e o segundo, né, vão se encontrar no avião, né, depois de 60 dias. Só que isso não acontece com o terceiro. Da mesma forma, se você observar o segundo e o terceiro, essa coincidência acontece depois de 100 dias. Então a gente observa que o segundo e o terceiro, né, vão se encontrar, só eles dois, no aeroporto, depois de 100 dias da primeira viagem. Só que isso não acontece com o primeiro, né? O primeiro ele não vai sair exatamente no 100º dia. Se você quiser fazer em casa, né, a sequência aí, você vai ver que vai chegar perto do dia 100, mas depois já vai passar. Tá? Então a gente observa essas coincidências. A coincidência que a gente quer não é do 1 para o 2, do 2 para o 3 ou do 1 para o 3.
a gente quer uma coincidência com os 3, né? Então eu quero buscar um dia, né, um intervalo de dias que tem que passar para que os 3, né, voltem a se encontrar no aeroporto, né, na plataforma, o que for que eles usem para viajar. Tá? Então a gente observou essas coincidências entre 2 deles, né, mas a coincidência entre os 3 vai acontecer num intervalo maior de dias, né, lá na frente. A gente quer descobrir isso. Né? Justamente o cálculo, né, pela fatoração permite que a gente não tenha que fazer esse processo cansativo. Né? Então vamos lá. Os intervalos, né, são 12, 20 e 25. Eu vou então fatorar esses 3 números ao mesmo tempo. É assim? Então vamos lá. Algum deles dá por 2? O 12 e o 20 são pares, então eles dão por 2. Dá para dividir exatamente por 2. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. E como 25 não é divisível por 2, eu repito 25. É assim? Observa a segunda linha. O 6 e o 10 ainda dá para dividir por 2. Então eu vou dividir por 2 novamente. Né? O 6 dividido por 2 dá 3. O 10 dividido por 2 dá 5. E o 25 dividido por 2 não dá, então eu repito o 25. Na terceira linha, a gente observa que não tem mais ninguém par. Né? Então, por 2 já não dá mais. Dá por 3. 25 não dá, o 5 não dá, mas o 3 dá. Então, esse 3 me obriga a dividir por 3. Então, vamos lá. Né? O 3 por 3 eu vou obter 1. O 5 não dá, eu repito o 5. E 25 eu repete o 25. Pronto. Nessa quarta linha, a gente observa que ninguém mais dá por 3. Então, eu vou para o próximo primo. 5, né? Então eu vou dividir por 5. O 1 eu só repito. 5 por 5 dá 1. E 25 por 5 dá 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. E para eliminar esse último 5, né, a gente divide por 5 de novo. E aí nós vamos obter 1, 1 e 1. Pronto, chegamos aqui, né? Aqui a nossa fatoração encerra. E agora, para a gente descobrir o MMC, é só a gente multiplicar, né, todos esses números primos aqui. Multiplicando, então, a gente tem, né, 2 vezes 2 dá 4. Né? 4 vezes 3 dá 12. O 12 vezes o 5 dá 60. Né? 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5 com aquele 1, 6. E o 6 vezes 5, né, o último aqui, vai dar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, está aí 300 dias. Ok? Então, né, o cálculo do MMC realmente me mostra que os 3 viajantes, né, vão sair de novo no mesmo dia, depois de terem saído, né, aqui nesse primeiro momento, só depois de 300 dias, né, aproximadamente aí uns 10 meses. Tá vendo? Então, de novo, né? O primeiro e o segundo, pela primeira vez, eles se encontram aos 60 dias. Só que em 60 dias o terceiro não se encontra. O segundo e o terceiro se encontram, né, depois de 100 dias. Só que o primeiro não aparece depois de 100 dias. Né? Você pode fazer isso em casa aí lá na frente. Você vai ver que o 100 não aparece aqui. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, né, e fazer a sequência até 300, pelo menos, a gente vai ver que 300 é o primeiro, né, que aparece nos 3 ao mesmo tempo. Então, quer dizer que eles vão aparecer, vão sair juntos depois de 300 dias. Aí depois de 300 dias de novo, né, 600. Depois de 900 dias. E assim, né, sucessivamente. Esse é o intervalo mínimo de tempo que tem que passar para que os 3, né, saiam juntos novamente. Ok? A questão 1 e a questão 2, né, a questão 1 e a questão 3, perdão, são muito parecidas, né, na verdade são bem mais fáceis do que essa. Eu deixo para vocês. E caso tenha alguma dúvida, podem perguntar a mim, né, ou ao seu professor. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.